Olá, mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios. Estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E é sempre com expectativa que nós aguardamos a sua audiência. Agradecemos a você que tem caminhado conosco. Nós agradecemos muito pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos felizes porque Deus nos proporciona mais esse tempo oportuno, né? E desta feita nós já queremos dar as boas-vindas a vocês que estão chegando por agora, que estão conhecendo a Tarde das Mulheres agora. Aqui nós temos mulheres que já caminham conosco há mais de 3 anos, mas todas são muito bem-vindas e todas são trazidas por Deus para ouvirmos as verdades do Senhor, aconselhamentos bíblicos, que vai atingir o nosso público feminino, né? Com o viés da luz das Escrituras. E por falar em Escrituras, a gente já começa mais uma vez incentivando a você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Ela está cada dia melhor. Sociedade Bíblica agora fez com a letra gigante, né? A Bíblia vem na frente, a Bíblia completinha, e depois que encerra a Bíblia, aí começamos a caminhada, né? Ou seja, as mensagens cristocêntricas escritas pelo pastor Daniel Alves, onde você vai ter a explicação de cada capítulo que você lê na Bíblia. Às vezes a gente diz que não lê porque não entende, né? Agora temos mais um recurso para poder compreender melhor as verdades do Senhor. Então, não deixe de adquirir a sua. Nós encaminharemos para qualquer estado, cidade aí do nosso amado Brasil, como assim já temos feito. E você não pode perder essa oportunidade, inclusive de doar para aquela pessoa que Deus colocou aí no seu coração e que você ama. E é o melhor de todos os presentes, inclusive para o Dia das Mães, que está chegando o Dia das Mães, e não tem um presente melhor para você dar para sua mãe do que as verdades bíblicas, aquilo que de fato preenche, alimenta a alma e o coração. Então, se você deseja adquirir, faça contato pelo telefone 051 9 81 11 9571. Teremos a grata satisfação de lhe atender. Nós já estamos caminhando dentro dessa série que tem muito nos acrescentado, tem nos edificado, chamada Aconselhamento para Mulheres. Nós precisamos observar sobre assuntos que muitas vezes a gente não ouve falar, ou até outros tantos que a gente ouve falar, mas a gente esquece muitas vezes de qual linha, qual viés, quem está falando tem conhecimento, está puxando para qual linha teológica, então a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso, né? E o nosso tema de hoje promete, pelo menos para a grande maioria das mulheres que nos acompanham, eu acho que diz respeito a você, né? Já está chegando aí o Dia das Mães. Então, nós queremos tratar de um assunto hoje com o tema A Síndrome da Mãe Perfeita. Você conhece alguém assim? Você já se viu no espelho hoje? Você sabe o nome de alguma mulher que passa por essa síndrome? Vou repetir. Qual é o nosso tema de hoje, Cíntia? A Síndrome da Mãe Perfeita. Vamos antes fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aquiete, Senhor, os nossos dilemas, as nossas preocupações, os nossos anseios. Queremos te agradecer de forma especial pelas nossas mães. Aproxima-se o dia. Todas aquelas que ainda têm mães, nós queremos te dar graças e rogar ao Senhor que nos ajude para que possamos cuidar bem delas, valorizá-las ainda em vida, e também quanto a nós, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para sermos mães segundo o teu coração. Fala, Senhor, ao nosso coração e nos preenche com a tua palavra, edifica a nossa vida, muda, transforma a nossa vida, pois nós carecemos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Síndrome da Mãe Perfeita. O que é que você lembra quando você ouve esse tema ou essa frase, né? Como você descreveria primeiramente uma mãe perfeita? Se eu perguntasse o que seria uma mãe perfeita, como é que você poderia me dizer? Talvez você diga assim: ah, Cíntia, ela é organizada, aliás, muito bem organizada, ela é uma ótima professora, aliás, não apenas de vida, mas literalmente professora, é aquela que inclusive ensina aos seus filhos dentro de casa, nem coloca talvez na escola. Ela tem um lar muito bem decorado, ó, cada flor combinando com cada item da casa, a casa é limpíssima.
Ou então ela está sempre em boas condições em todas as áreas da vida. Se você pensar na área física, ela está bem. Se você pensar na área espiritual, ela está bem. Se você pensar na área emocional, ela também está bem. Se você pensar na área mental, nossa, aí ela está jóia. Então, quando a gente fala assim, mãe perfeita, como é que você descreve? Ou talvez você descreva assim, não, Cíntia, é uma mulher que é afetuosa, mas ela não é só afetuosa, né? Ela tem toda aquela afeição, carinho, é gentil, mas ela também é divertida. Essa é uma mãe perfeita. Ou você ainda pode dizer, uma mãe perfeita, a síndrome da mãe perfeita é aquela que é uma auxiliadora idônea do seu marido. E se perguntar para o filho, diz, olha, é a melhor companhia para o meu pai. Veja os dois, fufu e fubá, como a gente diz, né? A fome com a vontade de comer. O casal, nota 10 não, nota 20, perfeito. Como é que você descreveria uma mãe perfeita? Será que de fato existe uma mulher assim? Onde você pode contemplar todas as áreas e talvez você dizer assim, uma mãe perfeita é aquela que cuida bem da casa, cuida bem do trabalho secular, não depende de outras pessoas, tem proatividade, tem iniciativa, é uma mulher que influencia outras mulheres. Eu não sei qual é o tipo de pensamento que você tem sobre a mãe perfeita, mas a síndrome da mãe perfeita é a força motriz, muitas vezes, para cumprir as expectativas que preenchem a sua imagem de mãe perfeita. É a compulsão para fazer as coisas que muitas vezes, não as que você quer, mas as que os outros esperam que você faça. De tal maneira que você muitas vezes parece até mesmo ser a mãe perfeita aos olhos dele, mas não aos seus. É permitir muitas vezes que o mito da mãe perfeita domine e determine os seus pensamentos, as suas ações e, por que não dizer, as suas palavras, né? Ao considerarmos então esse tema tão importante nesse mês, e a gente precisa já ir trabalhando isso no nosso coração, eu queria estender um pouquinho mais a nossa roda aqui de conversa, apesar de que nós estamos na roda, nós estamos, eu daqui, você daí, não é? Mas estender um pouquinho a nossa conversa, lhe fazendo algumas perguntas. Que talvez, a partir dessa introdução, você já comece a perguntar assim, mas Cíntia, e tem alguma coisa errada em querer ser perfeita, afinal de contas? Esse não é o desejo de Deus para nós? Tiago, capítulo 14, em um dos seus versículos, nos diz que nós devemos ser perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E isso não é só para a mãe, hein, gente? Isso aqui é para todas as áreas da nossa vida. É um dos objetivos de Deus para nós. Já para pensar nisso, eu vou até repetir. Para você que não está nem aí para nada, viu, mulher? Presta atenção. O livro de Tiago nos diz assim, que nós devemos procurar, né, ser perfeitas e íntegras, ou seja, inteiras, né? Não quebradas, não divididas, mas íntegras e em nada deficientes. Que tipo de mãe, que tipo de mulher você é? Nós não somos responsáveis por treinar os nossos filhos e fazer todo o possível para que eles tenham todas as oportunidades e possam ser muito bem-sucedidos, inclusive até mais bem-sucedidos do que nós. Eu tenho certeza que esse é um desejo de todas nós que somos mães, não é verdade? Eu tenho 3 filhos, Daniel Filho, 24 anos, Rebeca, 19 e Raquel, 16 anos. Então, na nossa caminhada, a gente vai observando as faixas etárias e é importante saber que em cada momento as necessidades elas diferem, elas são as necessidades de quando a mãe é uma só, mas a faixa etária dos filhos vai aumentando, vai mudando, né? Eles vão gradualmente passando, ganhando mais idade, mais experiência e a gente precisa pensar e dizer, Senhor do céu, o que é que eu faço para ser uma mãe segundo o coração de Deus? Mas nem sempre a pergunta que nós fazemos é essa. Normalmente nós passamos por esse tipo de síndrome, que é exatamente da mãe perfeita. E se eu perguntasse aqui para vocês qual é a mãe que não quer que os filhos sejam bem-sucedidos, é óbvio que todas nós queremos. Outra perguntinha, não devemos incentivá-los para que eles se superem? Existe algo de errado se nós criarmos expectativas que sejam não apenas a nível médio, mas expectativas altas?
Antes de propor as respostas para essas perguntas ou para todas essas perguntas, e nós teríamos muito mais outras perguntas para fazer, nós devemos buscar uma compreensão do problema. Qual é o problema? Síndrome da mãe perfeita. E obter a perspectiva de Deus sobre esse mesmo tema e esse mesmo assunto. Então, vamos lá para algumas soluções práticas, porque a Tarde das Mulheres mostra o conhecimento bíblico, mostra a teoria, mas também mostra a prática. Ao examinar algumas das características da síndrome da mãe perfeita, eu queria que você pensasse em você e você pudesse marcar com quais dessas características você luta. Não tem ordem de graduação aqui não, ou de prioridade, certo? Eu vou só trazer algumas questões práticas do nosso dia a dia. Como você se identifica para você ir percebendo se será que eu não estou com essa síndrome aí da mãe perfeita? Vamos lá. Veja se você não se identifica com ela. Aquela mãe comprometida e ocupada demais da conta. Não tem tempo para nada, porque está ocupada demais. Existe nessa mulher ou nessa mãe padrões não realistas ou extremamente altos para si e também para os seus filhos. Ela gosta da aparência, mas muito pouco ela tem essência. Raramente a mãe perfeita fica satisfeita, feliz ou alegre. A que sofre da síndrome de mãe perfeita, hein? Outra característica aqui que de repente você se identifica. Ela é motivada por fazer melhor e obter sucesso, fazer mais, ou por ser alguém que não para nunca. É aquela pessoa que você diz assim, será que essa pessoa dorme? Essa outra característica, ela é motivada pela pressão que é exercida pelos outros. E aí ela tenta suprir, ela tenta dar conta porque os outros estão exigindo isso, então preciso fazer. Desejo de fazer todos felizes e não desapontar nunca, nunca, nunca as pessoas. É aquela mãe passiva, certo? Ela nunca vai contrariar. Ela, pelo contrário, ela vai negociar os princípios e valores para que o filhinho não se ofenda. Avaliar a si mesma e os seus filhos por meio da comparação com outros. Então, já viu a síndrome da mãe perfeita? Menina, tu viu os filhos de fulano? Desviou da fé, mas também os meus, graças a Deus, estão nos caminhos do Senhor. Mais adiante no estudo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os filhos dela são sempre os melhores. Cuidado. Sofre com a ira, ansiedade, depressão, fadiga, exaustão. Essa também é uma síndrome da mãe perfeita. Ou seja, características que talvez você comece já agora na Tarde das Mulheres a pensar um pouquinho que tipo de mãe você tem sido, como é que você tem agido, né? Será que você não está sofrendo com essa síndrome da mãe perfeita? Então, o que é que uma mãe perfeita, então, ou o que é que uma mãe pode fazer? Não creio que qualquer uma de nós comece pensando que precisa ser uma mãe perfeita. Então, eu já começo dizendo para você, se você pensa que és uma mãe perfeita, eu queria já de antemão dizer para você que não existe mãe perfeita. Por isso que é uma síndrome. Você vai ficar triste comigo, mas eu não quero continuar alimentando seu coração de que você é aquela mãezinha perfeita. Talvez você esteja passando e sofrendo com essa síndrome, mas a perfeição aqui neste sentido ainda não há, certo? Então, qualquer uma de nós que temos um pouquinho, por menor que seja, de conhecimento bíblico, nós sabemos que nós temos muitas e muitas áreas que precisam ser mudadas. Simplesmente queremos fazer o que precisa ser feito e queremos fazer da melhor forma que pudermos. E isso não significa que nós seremos perfeitas. No meio do caminho, porém, qual é o grande problema? Essa intenção que é boa, que é saudável, inclusive que é bíblica, de procurar fazer o melhor, né? Sempre nós devemos procurar fazer isso. Só que o que acontece? No meio do caminho, aí é que entra e aparece essa síndrome da mãe perfeita, ou seja, ela começa a entrar em ação. E nós então nos tornamos mulheres que são induzidas a fazer ainda mais, a fazer ainda melhor, a tentar ainda com mais afinco, só que do nosso jeito. O problema não é procurar fazer mais, fazer melhor e fazer com afinco. Aliás, isso é bíblico. É assim que a gente deve agir. Só que não do nosso jeito. Estão entendendo?
Nós sentimos que estamos muitas vezes encurralados. E quantas vezes, eu não tenho dúvida que você que está aí me ouvindo, você se sente muitas vezes assim. Encurralada, exausta, estressada, desejosas muitas vezes e aflitas, pensando, meu Deus, o que é que vai ser do meu filho? Senhor, será que ele vai continuar nos teus caminhos? Meu pai, qual é a profissão do meu filho? Eu preciso trabalhar mais para pagar uma escola melhor. E muitas vezes as inquietações e os temores faz com que nós hajamos de forma errada. As boas novas para você é que é possível você se libertar da síndrome da mãe perfeita, do peso da exaustão, e experimentar da verdadeira alegria e paz da maternidade que independe dessa síndrome da mãe perfeita. Então, trazendo esse pequeno pano de fundo aqui, eu queria perguntar para você, você se sente uma mãe perfeita? Como é que você tem agido diante da maternidade, né? O caminho para a saída, para essa síndrome, tem saída, tem solução. E chama-se relacionamento pessoal com uma pessoa. Como assim, Cintia? Eu já sou casada. Eu sei, mas a pessoa chama-se Jesus Cristo. É a única forma da gente ser curada da síndrome da mãe perfeita. Ele veio, inclusive, para nos salvar das nossas dores, dos nossos problemas, dos hábitos pecaminosos, das situações desesperadoras que muitas vezes só você sabe o quanto que você chora caladinha, quietinha na sua casa. Enquanto você sorri por fora, você chora por dentro. Porque muitas vezes existem situações relacionadas ao seu filho, à sua filha, que fugiram totalmente do seu controle. E quando você começa a pensar assim, que já não aguenta mais, que você não é essa mãezinha perfeita que você acha que é, aí você começa a agir de forma correta. Porque aí você fica fora dessa armadilha da síndrome da mãe perfeita e começa a se humilhar, buscando aquele que conhece todas as coisas, aquele que te deu o filho, que é uma herança do Senhor, aquele que pode mudar a vida do seu filho, aquele que pode mudar inclusive a sua vida, porque ele conhece as nossas emoções, ele sabe dos nossos dilemas, sofrimentos, angústias, alegrias, todo tipo de sentimento que uma mãe pode sentir, ele conhece, ele sabe, ele tem interesse. Então, talvez, querida mãe, você esteja dizendo, eu realmente creio em Jesus, mas mesmo assim parece que eu continuo lutando e eu não consigo sentir essa alegria do que você está falando, essa paz, essa tranquilidade. É surpreendente como nós podemos passar de forma gradual, sutil e fácil. Vejam que aqui a gente está numa decadência, gradual, sutil e fácil, de uma vida comprometida com Deus para uma vida sem muita consideração com Deus, muitas vezes sem perceber. Então, antes da gente adentrar na questão do filho, eu queria perguntar para você, que tipo de mãe você é? Você é mãe, mas você é filha de Deus. Então, que tipo de filha você se considera em relação a Deus? Vamos fazer uma autoavaliação para a gente ter uma ideia. Se você pudesse dar de 0 a 10, qual a média que você daria como uma filha ao nosso Deus em relação à obediência? Em relação à busca constante dele, em relação a uma mulher dedicada, uma mulher zelosa, uma mãe que busca o Senhor, uma mãe de oração, né? Uma mulher que ora, mães orando, Deus agindo, a gente crê nas possibilidades de Deus. Ou você é daquelas que só vive pedindo oração para todo mundo, mas você nunca para nem para orar. Porque você, afinal de contas, não tem tempo, tem a síndrome da mãe perfeita, tem que trabalhar para suprir todas as coisas, né? Como é que anda o seu coração? Você precisa realmente não cair nessa armadilha, sair fora dela. E para você sair fora dessa síndrome, tem medicação. Chama-se Jesus Cristo. Aí sim, se você não fizer questão de se aproximar de Deus e não se certificar de ter uma conexão próxima com Ele, aí sim eu quero dizer para você que você está no perigo, você está à deriva, você está perto de um precipício e você pode cair de vez. Quando você se distancia de Deus, amada mulher que me ouve nessa hora, mãe que muitas vezes sofre, ou mãe que está feliz, né? Depende da sua situação. Você descobrirá que o seu espírito independente deseja com certeza tomar o comando, ou seja, vida de piedade, né?
vida de tempo com Deus, vida de oração, vida que faz sentido para uma mãe, uma mulher cristã, que se acha muita coisa, que tem a síndrome da mãe perfeita, ainda não se encontrou verdadeiramente com Jesus. Ou pelo menos, talvez, os filhos ainda não cresceram um pouquinho, né, meninas? Porque quando a gente está com os nossos filhos pequenos, a gente precisa ter consciência de que é muito mais fácil para a gente criar e educá-los. Eles estão ali coladinhos na barra da saia, da calça, do vestido, não é assim? Enche a gente de beijo, abraço. Quando eles crescem, ficam maior de idade, não estou dizendo que isso é regra, mas normalmente tem aquela fase, vai chegando a adolescência, eles vão se afastando, se afastando. Alguns têm até vergonha da própria mãe, outros tomam rumos diferentes. Aquele que quando era pequenininho cantava, lá na igreja não canta mais. O outro que ia para a igreja agora não vai mais. E não é só ir ou não ir para a igreja, mas ter a convicção e a certeza de quem é Deus na vida deles. Então, você se tornará muitas vezes, se você desprezar o controle que não é seu, o comando do seu filho que não é seu, mas que é de Deus, é como se, vamos pensar, já que a gente está falando em filho, é como se fosse uma criança de 2 anos, né? Dizendo, eu consigo fazer isso sozinha, eu consigo fazer minha refeição sozinha. Você acha que uma criança de 2 anos consegue fazer alguma coisa assim? Claro que não. Mas muitas vezes você se porta assim. Então, antes que perceba, você se sentirá sobrecarregada e muitas vezes vivendo uma vida oprimida com os compromissos, irada, porque ninguém está cooperando, você está exausta. É ou não é assim? Com as exigências e expectativas que estão sobre você, você trabalha fora o dia todo, quando você chega em casa, quem disse que aquele quarto está arrumado, que você deixou arrumado? Quem disse que a comida que você fez ninguém nem agradeceu? É ou não é assim? A roupa que você deixou no balde ali, né? No banheiro tem um balde de lixo de roupa suja. A roupa ficou aonde? Do ladinho. E aí você pensa, mas meu Deus, será que nunca vai acertar? Tá aqui do lado. O que é que eu faço para isso, né? Olha aqui, fizeram o lanche, o sanduíche e tudo. Não lavaram a louça. E aí? Quais são suas reações? Como é que você reage? Se você seguir nesse caminho de querer ter o comando e achar que você controla todas as coisas, quer dizer para você que já é um pré-requisito de que você ainda continua com a síndrome da mãe perfeita. Porque se você estiver assim, certamente você vai estar se sentindo esgotada, exausta, estressada. Tem umas mulheres que não aguentam nem falar. Já viu alguma mãe assim? Claro que não, né, Cíntia? Nós estamos aqui ao vivo. Imagina, olha a diplomacia, a elegância, o sorriso, né? Acabou de jogar um copo na cabeça do marido, do filho, uma lata de leite condensado que começaram a comer e deixaram pela metade. Fiquei nervosa. Quando a gente perde o comando, né? A gente fica com as nossas reações meio turbulentas. Com o peso da síndrome da mãe perfeita, você não vai conseguir chegar a muito tempo, viver muito tempo e sentir a alegria verdadeira que uma mãe pode sentir. Contudo, Jesus tem um convite para mim e para você nessa hora. Queria deixar o texto de Mateus, capítulo 11, de 28 a 30, quando o Senhor nos diz assim: todos que estão cansados, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei shabá, ou seja, descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que convite maravilhoso. Então você, mãezinha, que está aí me ouvindo nessa hora, aquiete seu coração. Jesus tem um convite para você. Aquieta. Muitas coisas para fazer, não é? As pessoas não estão valorizando o que você está fazendo. É claro que talvez você diga assim, é simples, Jesus está convidando você para se unir a Ele, seguir a sua liderança, ouvir o que Ele tem a dizer e deixar que Ele carregue a sua carga, né? Apesar de simples, não é fácil. É fácil? Não, senão você já estava fazendo, eu já estaria fazendo. Porque para a gente fazer isso requer uma vida abnegada, requer abrir mão, principalmente, talvez essa seja a palavra-chave, do controle. A mãe, ela quer ter o controle de todas as coisas. A vida do filho, quer ter as rédeas, e aí você precisa largar as rédeas.
Mas largar onde, Cíntia? De qualquer jeito? Claro que não. Largar aos pés de Jesus, que é quem está convidando para lhe dar descanso. Tem muita mãe sobrecarregada, exausta, frustrada, desanimada. Chegou a sua vez de você largar tudo aos pés da cruz de Cristo e saber que Ele é quem tem o controle da vida do seu filho. Porque é tão difícil quando os benefícios, descanso para a alma e uma carga mais leve são tão maravilhosos quando a gente consegue fazer isso e colocar diante do Senhor. Por que que nós pensamos que podemos fazer as coisas? Melhor é que nós sabemos mais do que Deus muitas vezes a gente acha. Inclusive, o que é melhor para o nosso filho. Veja que falta de inteligência. A gente acha que a gente sabe até mais do que Deus o que é melhor para o nosso filho ou não. Então, queridas, olha aqui, mãezinha. Nós não podemos incorrer em dois grandes riscos. O primeiro, ser uma mãe super protetora. E o que está de mãe super protetora nessa geração não está no gibi, né? Gente do céu. Filhinho, 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 filhinho. Se o teu filhinho virar o teu Deus, onde está o teu Deus? Quem nos dá filhos é Deus. Quem nos dá vida, saúde, filho, trabalho, marido, tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Então, a superproteção se torna um pecado, se torna um ídolo do teu coração. Então, nós não podemos nem ser mães superprotetoras e também não podemos ser mãe displicente. Ah, eu não quero nada com nada. É Deus quem cuida, então eu não cuido de nada. Não é isso que nós estamos falando, se você entendeu até agora. Tá? Você vai fazer tudo que estiver ao seu alcance, humanamente falando. É sua obrigação, é sua responsabilidade. Agora, o controle de todas as coisas não fica na sua mão, fica nas mãos do Senhor. Se você quer descanso para a sua alma e colocar uma carga mais leve sobre você, então você precisa aceitar esse maravilhoso convite que Jesus diz: vinde a mim, mãezinha, você que está cansada, sobrecarregada, exausta, e aí você pode achar várias outras palavras, porque eu vos darei descanso. Quantas vezes você para e pensa, será que valeu a pena eu ser mãe? Talvez você já tenha parado para pensar nisso. Gente do céu, fui trocada por um aparelho, a geração assim, né? Maldita hora que entrou o celular nessa casa. Antes a gente perdia os nossos filhos quando saiu de casa, agora dentro de casa a gente perde todos eles. Muito cuidado. Será que você está tendo tempo de passar o olho, de observar como é que anda o comportamento deles? Eu tenho boas notícias para você e para mim também. Primeiro, Deus está com você. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco. Deus é Emanuel, nós temos um Deus fiel, um Deus amoroso que promete estar do nosso lado, permanecer contigo, te dar uma saída quando as situações difíceis baterem na tua porta. Ah, minhas queridas, não queiram saber quantas mulheres têm chegado até nós, pedindo oração, conselhos bíblicos, com situações que fogem totalmente do controle. Se você tem filho que está nos caminhos do Senhor, louve a Deus por isso. Se você tem filhos que não está, aguarde. Não desista deles, ore por eles. Deus não deu um ponto final ainda na vida deles. Aquelas situações mais loucas que só você sabe que está enfrentando, você diz, meu Deus, onde é que essa menina perdeu o juízo? Quem ensinou isso? Eu nunca ensinei isso, eu nunca fiz isso. Bom, continue crendo nas possibilidades do Senhor. Deus está contigo. E eu sei que tem muitas mães aqui que estão me ouvindo, que estão com dores na alma, muitas vezes passando por situações que não conseguem nem falar, que se envergonham se outros soubessem do que o filho ou que a filha está fazendo. Deus está contigo. Segundo lugar, Deus conhece bem o processo de mudança. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus trabalha, mesmo nas dificuldades, no nosso coração. Às vezes se faz necessário a gente repetir a prova quando a gente não tira a média. Às vezes a gente tira a média, mas por que eu vou fazer ainda essa prova? Eu pensei que eu já tinha passado nisso aqui. Deus não dá prova além das nossas forças. E se ela chegar às nossas forças, Ele é fiel e nos dará o escape. Não é assim que a Bíblia diz? Encha o seu coração de expectativa. Para de pensar que você é a mãe perfeita, a síndrome da mãe perfeita, que nunca errou. O que é isso? Quantas vezes nós já erramos, inclusive em relação à própria educação dos nossos filhos?
Peça a orientação do Senhor. E não se esqueça, primeiro, Deus está contigo. Segundo, Deus conhece o processo de mudança. Que tipo de mãe você tem sido? Nós muitas vezes queremos que os nossos filhos sejam os filhos mais consagrados, mais voltados a Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de mãe você é? Às vezes você não faz nem o básico. Às vezes você terceiriza a espiritualidade do seu filho para a igreja, assim como a gente terceiriza, aliás, as mães estão terceirizando muita coisa. Terceiriza marido, terceiriza filho para a escola, terceiriza educação espiritual para a igreja. Ah, menino, um pastor falou, tu não aprendeu, não? Deixa eu falar para você, é obrigação sua e do seu esposo. Culto doméstico, quantas vezes vocês fazem? Ah, mas eu não tenho tempo. Ué, todas nós temos 24 horas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Domingo, dia do Senhor, vou ficar dormindo. Claro que não. O que você está ensinando para o seu filho? Você não tem nem compromisso? Você quer que seu filho seja envolvido na casa do Senhor, mas você não faz nada. Você não se envolve com nada. Ou então você se envolve, mas dependendo... Cíntia, depende. Ah, já me cansei. Fulano falou isso, eu estou dando fora. Você trabalha para quem? Você serve a quem? Relacionamento não é uma coisa fácil, mas vale a pena. Nem sempre a gente vai ser bem compreendido. Tanto pelos filhos, como pelos familiares, como dentro da própria família da fé. Mas continue firme, crendo nas possibilidades de Deus. Ele tem interesse de mudar a nossa vida. E Ele permite muitas vezes que a gente passe por algumas situações, porque Ele está trabalhando o nosso caráter, amoldando o nosso caráter. Em terceiro lugar, Deus nos dá tudo o que nós necessitamos para exercer a maternidade de forma que lhe agrade e glorifique o seu nome. Lê depois lá o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Com a força de Deus, minha querida mulher que me ouve nessa hora, mãezinha, muito estimada mãezinha, você pode fazer as coisas mais difíceis, até aquelas que você acha que não vai conseguir fazer. Deus não espera que você faça tudo, ou faça tudo perfeitamente. Se você estiver sobrecarregada, tensa, exausta, deprimida, então precisa tomar atitudes para mudar a situação. Não se faça de vítima, de coitadinha. Não fique procrastinando. Sabe o que é uma mãe que procrastina? É aquela mãe que sabe o que tem que fazer, mas não faz nada. Ah, eu preciso arrumar a casa. Não. Ou então arruma tanto a casa que ninguém pode passar. Para. Eu limpei a casa agorinha há pouco. Não entra, senão vai ficar a marca do sapato. Passei a cera. O marido chega, bate o rodo. O filho chega. Do que adianta você limpar a casa? Aí você diz, Cíntia, mas vai deixar suja? Não, é melhor deixar limpa, mas que os componentes possam entrar. Isso reflete amor, a forma como você trata a sua família. Porque tem mulher que é uma bênção lá fora, mas dentro de casa é uma praga. Tem como desassociar? Lá no início nós falamos que nós devemos ser íntegras. A mesma pessoa dentro de casa, a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa no trabalho secular. Não podemos ser uma coisa diferente dependendo do lugar que eu estou. Senão eu viro uma mãe camarão, né? Camaleão. Camarão não, camaleão. Ele muda de acordo com o ambiente que ele está. Muda de cor. Não, devemos ser firmes. É preciso ter coragem, determinação, mas você pode mudar o ritmo e o foco da sua vida, ainda agora, para que você possa desfrutar mais da vida e daqueles que você ama. Você conhece verdadeiramente as pessoas, os seus filhos? Você, cuidado para não ter preferidos aí entre os seus filhos, hein? Quem tem mais de um, lembre-se que cada um é diferente do outro, você sabe disso. Você pode marcar um cafezinho com um dia, com o outro, dependendo da idade, você vai e fica um pouquinho mais jogando Lego. Com o outro você marca para ir no cinema. Com o outro que já gosta mais do shopping, mesmo que você não goste, vai um diazinho tomar uma casquinha, que é barato, ou então invista, pode comer um gostoso sushi, um delicioso sushi, ou um lanche, dependendo da idade, gostoso, ou uma comidinha, um nhoque ao molho branco. Olha que delícia, quantas opções. É importante, querida mulher, sondar o seu coração de modo sincero, quando você for iniciar o processo de mudanças bíblicas na sua vida, né? Faça isso com clareza, fale ao Senhor que você precisa ser uma mãe diferente. Inclusive, pega um caderninho, toma nota, pergunta para os seus filhos o que é que eles acham que você poderia melhorar, mudar. Tem mães que são muito displicentes, tem mães que não têm afeto, né? E se você ainda tem mãe, valorize. Nós não a teremos para sempre. Cuide.
Não importa se ela está perto, se ela está longe, se você tem o privilégio de estar perto, não fique reclamando. Ah, Cíntia, mas a minha mãe está com Alzheimer, não sabe mais nem quem eu sou. Mas você sabe quem ela é. Cuide dela até o último dia. Cuide dela. E cuide para que o seu coração não venha a ser arrogante, presunçoso. Talvez, se você começar a se comparar, ou você começar a perguntar que tipo de mãe eu tenho sido, de todos os títulos, talvez o melhor seja uma mãe segundo o coração de Deus. Mas eu e você não temos essa condição sozinha. Precisamos desesperadamente da graça do Senhor para alcançar o nosso coração, para nos dar graça, sabedoria. Quanto tempo nós temos perdido? Quantas vezes nós deixamos de dar todos aqueles ensinamentos que nós tivemos, valores, princípios? Vocês já pararam para pensar que parece que nós enchemos tanto os nossos filhos com tantas coisas que se torna uma geração, a geração que tem mais conforto é uma geração que mais reclama? Onde nós estamos falhando? Busque confiar mais em Deus. Deixar que Ele endireite o seu caminho como mãe. Nós não recebemos um manual pronto, nós recebemos uma herança, que é o filho, a Bíblia diz que é uma herança. O bebezinho, a partir dali, a gente começa um certificado de maternidade. E ele não acaba nunca. Já ouviu o ditado? Filho criado, trabalho dobrado. Claro que filhos são bênçãos. A Bíblia diz que feliz é aquele que enche a sua aljava deles. Mas você sabe que a gente passa por perrengues, não passa? Que a gente passa por situações difíceis e complicadas. Então, que tal você aprender mais sobre Deus, sobre seus atributos, sobre o que Ele fez por você em Jesus? Você saberá confiar mais nele, a priorizar Ele, os seus filhos vão ser educados por uma mulher que não é simplesmente mãe, mas uma mãe sábia, uma mãe conselheira, uma mãe cuidadosa, uma mãe que depende do Senhor. Será que é esse tipo de mãe que você tem sido? Não estou perguntando se você é cristã. Eu estou perguntando, você tem procurado ser uma mãe segundo o coração de Deus? Aliás, esse é um livro muito bom que eu indico para vocês, da Elizabeth George, Mãe segundo o coração de Deus. Tem um outro livro muito bom que você pode buscar a leitura dele, que é Pais Fracos e um Deus Forte, maravilhoso, da Elise, fala muito sobre a graça de Deus, e a síndrome da mãe perfeita cai, se ainda não caiu com esse livro, porque, em resumo, o livro nos mostra tanta graça de Deus, que eu queria deixar claro para você, que é uma mãe cristã, porque não tem alegria maior do que ver que os nossos filhos caminham na verdade, né? Mas eu queria dizer para você que isso não depende de nós. Aprenda de uma vez por todas. Se os teus filhos estão nos caminhos do Senhor, foi a pura graça de Deus, minha irmã, que o fez ficar. Se não fosse, como é que você explicaria aqueles jovens, adolescentes que chegam nas nossas igrejas, que o pai e a mãe, às vezes nem tem pai, nem tem mãe, ou nunca nem ouviram falar de Jesus, estão lá firmes e fortes, amando ao Senhor, querendo aprender, e muitas vezes os nossos filhos que teve todo o crescimento, vendo os pais ir na casa do Senhor e tudo, não querem saber de nada sobre Deus. Como é que você explica isso? Então, se os nossos filhos crescerem, permanecerem firmes, e a gente deseja, a gente crê e a gente ora por isso, foi a graça de Deus na vida deles. Não é porque você foi uma mãe perfeita. Muito cuidado quando você, inclusive, tratar desses assuntos com outras mães, porque muitas vezes você não está passando por isso, mas tem outras mulheres que estão com dores na alma por ver seus filhos longe, envolvidos com drogas, com homossexualidade, com tantas outras coisas mais, né? Que foge aqui do nosso controle mencionar todos eles. Muito cuidado, porque senão você traz uma fala muitas vezes de arrogância, como se aquilo fosse você que produzisse, e não foi. Lembre-se que se os nossos filhos permanecerem, é a pura graça de Deus em nós. E muitas vezes a gente precisa aprender a lidar, a orar, a gastar tempo na dependência do Senhor, e Deus vai tratando conosco, porque os nossos filhos estão longe, não querem nem conversar conosco. Muitas vezes, você sabe, às vezes você até aconselha vários outros filhos, várias outras pessoas, mas o seu filho não... Você não sabe nada do seu filho, porque é um silêncio profundo. Quando você tenta se aproximar sem cobrar, né? Para tentar com sabedoria chegar até aquele coração. Aí você faz uma pergunta: oi, filho, tudo bem? Tudo. Oi, filho, você quer comer? Quero.
é monossílabo. Quando se alguma coisa é uma palavra só. Isso dói, né? E a gente gosta muitas vezes de saber como é que tá, quais são as expectativas. E às vezes você olha esse mesmo filho, quando está nas redes sociais, fala com gente que nem conhece, ou em outras realidades, em outros ambientes. Então, eu sei que nem sempre é um mar de rosas a maternidade, mas eu queria que você soubesse que Deus se interessa por nós e deseja que a nossa vida seja transformado dia após dia dentro desse campo chamado maternidade, como um plano que Deus tem para nós, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Então eu queria incentivar você a não desistir de orar pelos seus filhos. Não é fácil fazer isso, não é fácil, mas até mesmo você pode, como eu falei antes, perguntar para o seu esposo, inclusive, como você acha que eu deveria tô agindo de forma... Você já está fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, não está trazendo nenhum tipo de mudança, porque às vezes você só reclama, já está cansado, já está exausto. Que tal mudar a forma, né? Talvez nem você goste da resposta que o seu marido ou os seus filhos vão dar, mas talvez seja necessário você ouvir, submeta, coloque diante do Senhor, respeite, ore, e traga as verdades bíblicas para o seu dia a dia. Não tem receita pronta para a maternidade, receita de bolo não tem. Muitas vezes nós lutamos com a síndrome da mãe perfeita, porque muitas vezes nós queremos mesmo nos exibir, agradar a nós mesmas, fazer tudo sozinha, e aí a gente quebra a cara. A gente vê que não é assim que funciona. Muitas vezes nós queremos provar para os nossos próprios filhos que eles são melhores do que os outros, e isso não é nada bíblico, né? Ou então que somos mães melhores do que os outros. Quando alguém elogia seu filho, já ouviu isso? Aí eu diz assim, tipo assim, né? Fui eu que ensinei. Se você vê esse padrão para si mesma, esse tipo de comportamento, lide com o seu orgulho, lide com a sua autossuficiência, reconheça a sua dependência total no Senhor. Examine, minha irmã, os seus pensamentos, porque toda mudança começa na mente. Precisa existir uma conversão. É igual como na autoescola, né? Quando tem assim, quando você está aprendendo a dirigir, que tem assim a plaquinha, conversão. O que é que significa? Você está indo nessa direção e de repente você muda. Deus muda a nossa visão, a nossa cosmovisão. O orgulho, a soberba, essa síndrome da mãe perfeita, que seus filhos só são assim porque você foi quem... Isso tudo cai por terra. Crie seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Que isso seja um alvo na sua vida. Tem muitas mães muito preocupadas se o filho vai ser médico, se o filho vai ser dentista, se o filho vai ser... Investe tudo de qualquer jeito, e não é errado, é mandato cultural. Mas isso não deve ser a sua prioridade. Deus vai escolher o que é que seu filho quer ser, qual a profissão que ele quer ser. E os caminhos do Senhor. É função sua. Procure fazer de tudo para que eles amem a Deus, andem de modo digno, inclusive amem a Deus muito mais do que ama a você. Isso sim é o perfil de uma mãe cristã, de uma mãe que busca verdadeiramente ao Senhor. Ah, minhas queridas, é muito triste o que nós temos visto nos dias de hoje. É muito triste, porque muitas vezes as mães hoje ganham os filhos e esquecem de Deus. Muitas vezes não podem ter filhos e brigam com Deus. É uma confusão na maternidade. Eu estou falando do perfil da mulher cristã. Engravida, parece que existe até meio que uma superstição, né? Isso é coisa nova, atual, dependendo da região. Não pode nem dizer que está grávida, porque se disser que está grávida, de repente perde até o 3º mês ali o filho, e aí vai dar frustração, vai ficar ruim. Que é isso? Aí você passa os 9 meses, quando você ganha, os 3 primeiros meses também você não pode sair, você não pode ir à casa do Senhor, batizar seu filho, cultuar ao Senhor, não. Porque tem que tomar todas as vacinas, porque as bactérias... Mas parece que as bactérias só estão na igreja. O que está acontecendo? Porque sai para o shopping, sai para o parque, sai para a casa dos parentes. Então, muito cuidado. Tenha e tome os devidos cuidados.
Mas não tem lugar melhor para a gente educar os nossos filhos do que nos caminhos do Senhor. E não adianta querer, só quando eles estiverem grandes. A Bíblia diz assim, ó, inculca quando eles forem pequenos, e quando eles estiverem grandes, não se desviarão. Quando eles estiverem grandes, eles não vão mais ficar assim coladinho com você que nem está hoje. Talvez você ainda pense assim, porque os seus filhos estejam pequenininhos. Cuidado para o seu filho não se tornar o seu Deus. Cuidado. Parou tudo por causa dele. Inclusive o marido já está até dormindo na sala, porque agora é o bebezinho. Não, o lugar do marido é na cama. O bebezinho é no berço, na cama dele, o bercinho dele, no quarto dele. Chegou do hospital, é o lugar certo do filhinho, é lá. Não é no lugar do marido. O marido chegou primeiro. Só tem o filho porque teve o marido. Honre o seu marido. Mostre respeito pelo seu marido, seus filhos vão ver. Ah, como é maravilhoso. Será que o seu filho olharia para você e diria assim, eu queria casar com uma mulher igual a mamãe? E a sua filha, vendo o comportamento tão belo do seu esposo, eu queria casar com um marido igual ao papai. Será que é assim que nós temos vivido nas nossas relações? Seja uma mãe confiante, mas não na sua própria força, não na ideologia feminista de que você é super poderosa. Você não tem poder nenhum. Às vezes você diz para o menino, não vai para a festa, ele vai. A forma de vencer a síndrome da mãe perfeita é amando a Deus. É o antídoto, é o remédio. Acima de tudo, não é de qualquer jeito. Amar os seus caminhos, viver para agradá-lo, aí você vai conseguir amar os seus filhos, ensinando a sabedoria que vem do alto, que não tem currículo que compre, e poder instruí-los nos caminhos do Senhor. Cíntia, mas o meu filho não fica quieto. Bom, eu ainda não consegui ir, eu estou pegando um exemplo prático e claro, e que a gente vê muitas vezes, né? Às vezes você vai para tudo que é lugar e consegue dominar o seu filho, mas para a casa do Senhor você não consegue. Onde é que está o problema? Talvez seja no seu coração. Ou então, às vezes, você chega até leva, mas quando o menino senta no banco, você pega assim e dá um tablet para ele. O que ele vai aprender? Inclusive na sala de escola dominical. Ai do diácono que falar com o seu filho. Ai da professora se reclamar. Que geração é essa? Como que os seus filhos vão respeitar qualquer tipo de autoridade se você age assim? Querida, mude o seu comportamento. Mude o seu comportamento. Reconheça que só Cristo pode mudar a sua vida. Pode fazer de você uma mãe sábia, uma mãe que é firme, uma mãe que valoriza, uma mãe que ama a Deus acima de todas as coisas. É assim que os seus filhos lhe veem. Seus filhos não podem estar acima do seu Deus. Parece estranho isso, né? Eu não estou dizendo que não é para você amar. Seja amorosa, beije, abrace, converse, brinque. Mas discipline. A Bíblia diz que nós temos que ter a varinha, usar a varinha da disciplina, é bíblico. Não tem negócio de, não pode mais, eu vou denunciar. Psh. O filho começar a falar isso. Você se posiciona? Confie em Deus. Confie em Deus. Ele vai te capacitar. Se ele te fez mãe, ele vai te capacitar com tudo aquilo que você precisa para você ser uma mãe piedosa. Você parar com essa síndrome de mãe perfeita. Começar a ter um coração mais humilde diante do Senhor. Ainda que as situações não sejam boas, continue crendo nas possibilidades. Confie a Deus o futuro dos seus filhos. Eles estão nas mãos de Deus e você encontrará essa alegria, essa paz que eu estou falando para você. Você vai ver que você vai ser uma mãe humilde, uma mãe dedicada, uma mãe sábia, uma mãe conselheira, quando o seu coração for inclinado às coisas do Senhor. Minhas irmãs, precisamos ter mais fé para servir a Deus quando os nossos filhos não estão firmes, do que você ficar se gloriando quando eles estão. O nosso desejo é que todos eles estejam. Se eles não estiverem agora, não desista de orar. Ore sem cessar. Deus tem planos maravilhosos e belíssimos. Ele pode transformar uma migalha do favor dele, é suficiente para transformar. Creia nas expectativas de Deus. Creia nas possibilidades de Deus. Existe um relato bíblico que diz, poderá Deus dar vida a situações mortas? Eu quero dizer para você que pode.
Eu não sei se ele quer, mas que ele pode, ele pode. Quantos relatos bíblicos nós tivemos já em relação a isso? Então, querida, busquemos ao Senhor com humildade, com contrição, com piedade, e Deus certamente nos dará graça para pararmos de achar que somos mães perfeitas, apesar de buscar a perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós poderemos ser uma mãe perfeita, íntegra, sábia. Se Ele estiver no controle da maternidade, da minha vida, da vida do meu marido, dos meus filhos, afinal de contas de tudo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos guardar essas verdades ao nosso coração e depender cada vez mais dEle. Não deixe de amá-lo, de servi-lo, de buscá-lo. Enche o seu coração de expectativa e creia, porque as promessas do Senhor são para nós e para os nossos filhos. Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração, desde já com a sua santa palavra. E antes da gente encerrar, eu queria deixar uns abracinhos, mais alguns abracinhos. Abracinhos nunca é demais, não é? Abracinhos especiais para as mulheres da cidade de Veranópolis e Bento Gonçalves. Por que, Cíntia? São cidades aqui do Rio Grande do Sul. Porque nós tivemos esse final de semana, de forma mais especial ainda, as mulheres da IPB lá, das nossas congregações aqui de Canoas. Nós estivemos lá organizando as SAFs. Organizamos a SAF de Veranópolis no sábado. Foi uma alegria, um prazer imenso estar com vocês. Beijinho para todas vocês, para não esquecer o nome de nenhuma. E também de Bento Gonçalves no domingo, né? Fechamos o mês com chave de ouro, para a glória de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Que alegria! SAF, para você que não é do nosso meio presbiteriano, é a Sociedade Auxiliadora Feminina. É o lugar, uma sociedade interna, onde a gente pode servir ao Senhor e auxiliar todos aqueles que necessitam, né? Então, meninas, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Abracinho também para a Márcia, que está sempre aí conosco, a Tádina, a Rúbia, né, Rúbia? Aqui em Alvorada, saudade de você, apareça aqui em Canoas. A Sandra, a Cleciane, a Vânia, a Silene, a Semilda, a Lindalva aí no Ceará, que Deus continue abençoando. Dona Terezinha, a Iraílma, a Solange, a Dori, né, Doriana, está sempre conosco. A Miriam, a Carmen, a Cleusa, enfim, todas aquelas que estão nos ouvindo. Que Deus em Cristo lhes abençoe, que Deus em Cristo nos encha de expectativa, cuide do nosso coração para que nós possamos continuar crendo nas possibilidades dele, sabendo que é Ele quem tem o controle da vida dos nossos filhos e de toda a nossa vida. Eu aguardo por você na próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Até lá!